Olá, pessoal. Vamos esclarecer algumas coisas aqui que são extremamente importantes. Se você é engenheiro ou arquiteto e quer ser perito ou é de qualquer outra área profissional, eu já cansei de falar aqui nos meus vídeos que é altamente necessário você entender a parte jurídica do trabalho do perito ou do assistente técnico, que também é uma vertente do trabalho dentro do Poder Judiciário. O que eu mais vejo nos meus alunos que chegam na escola para fazer o curso é que eles não têm a menor noção, por exemplo, do que seja um processo judicial. E aí, o que acontece? Não adianta fazer um curso voltado somente para perícia se não houver o entendimento do que é um processo judicial, do que é o poder judiciário. E é por isso que no meu curso de perícia existem muitas aulas somente falando sobre isso e eu estou sempre atualizando conforme eu vou vendo a dificuldade dos alunos. Então vamos hoje aqui falar o porquê do processo judicial. O que é o processo judicial? Já tem um vídeo meu explicando o que é um processo judicial. Um processo judicial, o que é? Ele começa, a origem dele é uma lide. O que é uma lide, pessoal? Uma lide é uma briga entre partes. Essa briga não é resolvida de forma harmônica, consensual. Então, é preciso recorrer ao Poder Judiciário que está lá para isso. E eu vou mostrar para vocês por que existe esse Poder Judiciário. A gente fala assim, o Poder Judiciário não funciona, para que existe isso, demora, não sei o que, a gente faz um monte de reclamações. Só que existe uma razão muito clara e muito lógica para o Poder Judiciário estar lá fazendo o que está fazendo. Vamos lá. A lide aconteceu, ninguém conseguiu se entender, então vamos fazer a propositura de um processo lá no Poder Judiciário. Essa propositura do processo começa com o advogado do autor desse processo. Quem é o autor desse processo? É quem vai tomar a iniciativa de começar esse processo judicial. Ele vai ter o seu representante, que é o advogado dele, que ele contratou, que vai lá fazer a exordial. O que é exordial? É a petição inicial, aonde ele vai explicar ali detalhadamente o que é que está acontecendo e o porquê dele estar fazendo a propositura desse processo judicial. Após a exordial, que normalmente já vem no nosso caso de arquitetos e engenheiros, que o objeto do processo é a construção civil, a exordial já vem junto com um parecer técnico do assistente técnico, também contratado pela parte autora desse processo. O assistente técnico vai fazer toda a parte técnica explicando o que houve ali, por exemplo, um caso de patologia construtiva que está acontecendo em uma edificação. Então, a exordial do advogado entra junto já com esse parecer técnico do assistente técnico, tá? Após isso, lá a parte que está sendo acusada, a parte ré, tem um tempo para poder responder essa exordial. E aí, então, ele entra com a sua contestação. Ele vai o quê? Argumentar, contra-argumentar tudo aquilo que está sendo dito contra ele. E isso é o contraditório e o direito à ampla defesa. Todos, igualmente, têm esse direito perante a lei. Muito bem, e aí você me pergunta, tá, mas para que tem processo judicial se já existe uma legislação que fala o que é certo e o que é errado? Para que então precisa ter um processo judicial se já existe uma lei? É só ir lá consultar a lei que a gente vai verificar que o outro está agindo de forma errada, pronto, acabou. Só que acontece, isso é uma boa pergunta que se faz. Para quê, né, do processo judicial se a gente já tem infinitas leis, uma legislação para tudo, cada uma maior do que a outra? Pois é, aí vem aquela questão de que a gente não pode generalizar nada na vida. Isso é, o que eu quero dizer com isso? A gente não pode simplesmente pegar um assunto específico, seja ele qual for, e usar aquela solução daquele assunto para todos os outros que forem semelhantes ou igual àquele.
Por que isso, pessoal? Porque cada caso é um caso isolado. Cada caso tem todo um histórico envolvendo e esse histórico muda de um caso para o outro. E é por isso que o processo judicial existe, porque não dá simplesmente para a gente ir lá e consultar a legislação, porque cada caso tem uma história diferente. Então, o caso da pessoa A, que é igual ao caso da pessoa B, não tem como ser julgado pelo juiz da mesma forma. É para isso que existe lá o magistrado. Ele está lá exatamente para poder julgar e fazer, analisar todo esse histórico, esses acontecimentos que vão estar ali num material comprobatório para ele ler e fazer o entendimento de qual será a prolação dessa sentença. Então, o processo judicial, pessoal, existe para isso. Existe todo um contexto em cada lide, em cada briga, que é diferente. E é para isso que o processo judicial existe. E é por isso que eu vivo dizendo que as pessoas erram muito hoje em dia na nossa sociedade, porque discursos agora são decorados. Ah, se a pessoa faz X, ela tá errada. Se ela faz Y, ela tá certa. Não é assim. Cada caso é um caso. Não tem como a gente julgar a vida do outro, porque só o outro sabe tudo que ele passou para estar agindo daquela forma. Então, cada caso é isolado. E as pessoas hoje em dia estão assim, avaliando tudo de uma forma muito rasa. Tudo é muito mais profundo. E isso, o próprio Poder Judiciário está aí para mostrar para a gente. As coisas são muito mais complexas do que parece. Então, a questão é, por exemplo, no Código Civil tem o artigo 186 que diz: aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Então, isso está lá previsto na lei. Tá bom, mas o que foi de ato ilícito que essa pessoa provocou? Por que isso aconteceu? O que houve aí nesse meio do caminho? Qual é o histórico disso tudo? Será mesmo que ela cometeu ato ilícito? Então vamos lá fazer a propositura de um processo judicial para que o juiz possa avaliar e realmente elaborar a sua sentença, despachar a sua sentença de forma o que? Justa, né? Porque é isso que nós estamos sempre procurando. É a justiça. O Poder Judiciário está aí para fazer justiça. Nem sempre isso acontece, infelizmente, porque muitas vezes o entendimento ali daquele processo não é feito de forma clara, não é feito de forma razoável, não é feito de forma lúcida, ou então existe falha em toda a elaboração do material comprobatório, e isso faz com que o juiz não consiga chegar à conclusão certa. No caso da perícia, isso acontece direto, porque peritos que não têm expertise na matéria vão lá e fazem laudos totalmente errados, e isso faz com que o juiz acabe dando uma sentença errada também. Então, pessoal, é isso aí. O processo judicial tá lá justamente para avaliar aquele caso específico, individual, porque não dá para a gente simplesmente consultar a lei e usar para tudo, porque varia de cada caso. Fui claro? Então, se você quer trabalhar como perito, como assistente técnico, é preciso que você entenda toda essa dinâmica. Senão você entra lá no meio de um processo, começa a ver lá embargos declaratórios, começa a ver agravo de instrumento, começa a ver um monte de coisa acontecendo e não entende nada, fica completamente perdido, desorientado ali. Chega na hora que o juiz despacha lá e manda você se manifestar como perito, você fica perdido, não sabe o que é para fazer. Pessoal, é importantíssimo vocês entenderem toda essa dinâmica jurídica, porque senão não trabalhem como perito nem como assistente técnico, porque vocês vão cometer erros assim primários e isso pode causar um dano muito grande a vocês, até virar um processo, ok? Então, meu recado de hoje foi esse aí. Até o próximo vídeo. Não esquece de deixar seu like ou se inscrever no meu canal se você não for inscrito ainda.
Bye, bye.